Olá, sou o João Pedro, eu sou um estudante do curso de Física da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje eu vou apresentar um seminário sobre onde estão as leis de Newton na mecânica lagrangiana. Bem, então nesse seminário eu deixei ele dividido em algumas partes, em alguns tópicos que eu gostaria de comentar. O primeiro dele vai ser as motivações desse seminário, então eu vou discutir sobre mecânica newtoniana em si e sobre a mecânica lagrangiana, a diferença, comparar as duas abordagens para ver se realmente tem algum ganho ou se é só a mecânica lagrangiana é uma alternativa à mecânica newtoniana. Eu vou discutir sobre isso. Os princípios por trás da lagrangiana, então todos os conceitos que são necessários para entender a mecânica lagrangiana, o conceito de coordenada generalizada, de vínculo, do princípios do cálculo variacional, o princípio de Hamilton, eu vou discutir nesse tópico. Algumas propriedades da lagrangiana, aqui eu estou considerando alguns exemplos e outras coisas interessantes que vão sair da própria lagrangiana em si, da função. E, finalmente, eu vou chegar na parte onde o tema do seminário está ancorado, que é a dedução das leis de Newton. E, por fim, vou fazer uma breve conclusão sobre o tema que a gente discutiu aqui. Então, é muito comum quando a gente tem o primeiro contato com a abordagem lagrangiana, de que nós estamos lidando simplesmente com um método alternativo de resolver problemas de mecânica clássica. O que isso não é totalmente verdade, porque realmente há um ganho em se utilizar a mecânica lagrangiana. Ela aborda conceitos muito mais gerais da física do que a mecânica newtoniana. Então, por exemplo, por meio do formalismo lagrangiano, é possível chegar em equações da relatividade, é possível chegar em equações do eletromagnetismo, da mecânica quântica, ao passo de que isso não é possível utilizando a mecânica newtoniana. Então, conceitos de referencial inercial, não inercial, essas equações de movimento, se está no referencial inercial ou não inercial, a mecânica lagrangiana consegue chegar nessas equações. Isso eu vou mostrar na parte de princípios, que vai depender muito da escolha da função lagrangiana em si e também das coordenadas generalizadas. Porque a mecânica lagrangiana ela está ancorada num dos princípios mais gerais da física, que é o princípio de Hamilton. E eu vou mostrar isso ao longo desse seminário. E também porque a mecânica newtoniana ela está contida na mecânica lagrangiana. É possível chegar nas 3 leis de Newton só pelo formalismo lagrangiano. Eu vou mostrar isso também ao longo desse seminário. Então, a partir de agora, eu vou tratar de uma série de princípios relacionados à abordagem lagrangiana. Bom, um conceito importante para a lagrangiana é o cálculo variacional. Ele é uma ferramenta matemática que é utilizada na mecânica lagrangiana. E então eu vou começar a fazer uma breve discussão sobre essa ferramenta matemática. Eu vou começar definindo uma função f, ela depende de y de x e de x. E também um funcional i, que ele é dado pela integral de a até b, f dx. Aqui cabe destacar que esse funcional, o valor desse funcional, ele vai estar estritamente ligado com a curva y de x. Então, se eu vario y de x, consequentemente eu vou variar o valor desse funcional. Ele não depende da variável x. O que isso quer dizer? Então, que se eu tenho o seguinte gráfico no plano cartesiano, y e x, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. Vamos supor que eu tenho essa curva y de x aqui. Então, para essa curva y de x, o funcional vai ter um certo valor. Agora, se eu pegar uma outra curva, vamos dizer essa curva aqui, deixa eu pegar uma mais bonitinha, essa daqui, que é uma outra y de x, definida nos mesmos pontos,
importante destacar, eu vou ter um outro valor de funcional. Agora, no cálculo diferencial, a gente tinha... Se a gente quiser achar um mínimo ou máximo, um extremo da função, a gente tinha que dy definido da seguinte maneira: y de x mais dx menos y de x, para que isso aqui seja um extremo, essa quantidade aqui teria que ser zero. No cálculo variacional, a gente também pode definir qual função y de x que faz esse funcional i ser um extremo. Da seguinte maneira, a gente define um ΔI, que ele é igual ao i de y mais ΔY. Eu vou mostrar o que é esse ΔY, para ficar mais claro. E um i próprio de y. Então vamos lá. Vou dar um zoom aqui nesse gráfico. Se eu vou tomar um ponto x e aqui o ponto x mais dx, certo? Então, aqui x mais dx. Esse valor aqui, vou pegar aqui, esse valor é o dx. E esse valor aqui em cima, vou botar de verde, é o dy. Agora, o que eu estou definindo ali no funcional, esse aqui é o ΔY. Perceba que, nesse caso, no cálculo diferencial, dy ele é referente à mesma curva. Aqui não, eu estou trocando. Eu estou indo dessa curva y de x azul e indo para vermelho. Então, vamos substituir o funcional por essa expressão aqui. Eu vou ter que ΔI é igual a integral de a até b de f de y mais ΔY. Aqui eu vou deixar implícito o de x, né, para economizar a notação. X dx menos integral de a até b de f y x dx, certo? Mas existe a seguinte propriedade: f de y mais dy de x é igual a f de yx mais ΔF ΔY vezes ΔY. Então, se a gente substitui essa expressão aqui nessa de cima, a gente vai ter que o ΔI, é a integral de a até b de ΔF ΔY ΔY dx. Agora, vamos tomar uma outra função f, y, que ela depende novamente de uma y de x, mas agora ela também depende da derivada y' de x e de x também. O funcional vai ser definido da mesma maneira, e se eu quiser novamente tomar um extremo do funcional para saber qual função y de x, esse funcional vai ser zero. Então vou ter que ΔI, agora ele vai ser igual a i de y mais ΔY, y' mais ΔY' menos i de y. Como a gente já mostrou aqui, o procedimento é análogo, então para economizar tempo, o ΔI ele vai ser igual a uma integral de a até b de ΔF ΔY vezes ΔY mais ΔF ΔY' ΔY' dx. Bom, a integral da soma é a soma das integrais. Então eu vou analisar essa expressão
essa segunda expressão aqui, os termos que tem linha. Eu vou tomar então a integral de A até B, del F, del Y', delta Y' dx. E quem que é Y'? Bom, repetindo aqui a expressão, del F, del Y', delta Y' é dy dx. Isso aqui é avaliado em dx. Então, vou ter simplesmente a integral de A até B de del F, del Y' vezes delta dy. Certo? Então, agora, eu vou... Esses termos, tanto o delta quanto o d, eu posso comutá-los porque eles são termos, eles são independentes entre si. Então, isso aqui vai ser igual a integral de A até B de del F, del Y', d, delta y. Bom, eu posso resolver essa integral daqui utilizando a integral por partes. Certo? Então, repetir aqui a expressão. Isso aqui vai ser igual a del F, del Y' vezes delta y, avaliado nos limites de integração de A até B, menos uma integral de A até B de delta y vezes d del F, del Y'. Agora, esse termo aqui, ele é zero. Por quê? Vou voltar aqui no nosso gráfico, dar um zoom de novo. Perceba que esse delta y, quando ele está no ponto A, ele é zero. A função, tanto a y azul quanto a vermelha, elas começam na mesma posição. E aqui é a mesma coisa. Então, esse termo aqui, necessariamente, ele vai ser zero. Então, eu sobro que... Perdão, vou dar um branco aqui. Del A, integral de A até B de del F, del Y', del Y' dx, ela é essencialmente o oposto da integral de A até B de delta y vezes. Aqui eu posso fazer a seguinte manipulação: d dx del F, del Y' dx. Essencialmente eu não estou alterando em nada. Agora, nós podemos fazer o seguinte: eu posso voltar com essa expressão lá para a nossa primeira integral aqui, que a gente calculou, e eu vou ter a seguinte expressão: delta i vai ser igual a uma integral de A até B de del F, del Y menos d dx del F, del Y' que multiplica delta y dx dx. Como eu quero que isso daqui seja um extremo, eu tenho que igualar isso aqui a zero. Agora, perceba que a delta y de x é uma variação, ela é arbitrária. Então, isso significa que isso aqui vai ser zero quando del F, del Y menos d dx del F, del Y' foi igual a zero. Essa daqui é a conhecida equação de Euler-Lagrange, e ela está por trás da mecânica lagrangiana. Óbvio que aqui nós demos um tratamento puramente matemático. Eu não estou introduzindo nenhum conceito físico. Isso eu vou fazer a partir de agora, que nós vamos definir princípio de Hamilton, coordenada generalizada, a lagrangiana de um sistema físico. Nós vamos fazer uma discussão sobre vínculos e outras coisas. Mas a parte matemática é essencialmente, ela
ela é regida por essa equação daqui. Então, a seguir eu já vou definindo os outros conceitos. Então, depois de nós termos visto aquela parte matemática relacionada ao cálculo variacional, nós vimos o funcional linear, nós vimos quais condições que devem ser obedecidas para que um certo funcional linear seja um extremo, e aí nós chegamos nas equações de Euler-Lagrange. Agora, utilizando daquele artifício matemático, nós podemos usá-lo como ferramenta para resolver sistemas relacionados à física. Então, trocando aqui algumas variáveis de nome, então eu vou ter um certo funcional S, que ele é igual a integral de T1 até T2, de uma certa função L, que depende de Q1 até um certo Qn, também de Q1 ponto, que é a derivada temporal desses Q1s até Qn ponto, e T dt. O que significa isso daqui? Esse S é o que nós chamamos de ação do sistema. Ele basicamente explicita de que maneira um sistema físico irá evoluir partindo de um certo intervalo de tempo T1 até um tempo T2. E a mecânica lagrangiana está baseada no princípio de Hamilton. O princípio de Hamilton ele afirma que ΔS é igual a zero. Esse aqui é o princípio de Hamilton. Tá, e qual que é o significado dele? O princípio de Hamilton, ele nos diz que a evolução de um sistema físico, ele se dá de uma certa maneira que a ação sobre ele será mínima, ou, de maneira mais geral, será estacionário. E por que ele é tão importante? Porque ele não é válido somente no caso da mecânica clássica, na mecânica newtoniana. Ele é mais geral que isso. Se você for para a relatividade, você consegue aplicar o princípio de Hamilton. Na mecânica quântica também você consegue aplicar o princípio de Hamilton. Eletromagnetismo, termodinâmica, realmente é um dos princípios mais amplos da física. Esse L aqui, a função L é a lagrangiana do nosso sistema e ela depende de Q1 até um certo Qn, que são as coordenadas generalizadas do sistema. As coordenadas generalizadas elas são definidas da seguinte maneira. Elas são tais que o vetor posição do objeto que nós estamos estudando é definido univocamente por essas grandezas Q1, Q2, Q3 até Qn. E por fim, logicamente, antes que eu me esqueça, o Q1 ponto e o Qn ponto são as derivadas temporais dessas coordenadas. E, para finalizar, existem sistemas físicos que eles possuem vínculos. O que seria isso? Eles podem ser classificados de duas maneiras: vínculos holonômicos e não holonômicos. Os vínculos eles são restrições geométricas ou cinemáticas do nosso sistema. Então, um vínculo holonômico é aquele em que um certo f de, vamos supor, x, y, z seja igual a zero. É uma restrição que eu consigo escrever ela dessa seguinte maneira. Então, vou pegar um exemplo aqui bem rápido. Vamos supor que eu tenho uma certa partícula que ela está confinada a se mover na superfície de uma esfera de raio Rzão.
Então aqui está a partícula. Então eu consigo escrever essa condição de vínculo. Eu sei que as coordenadas x, y e z do meu sistema vão estar relacionadas da seguinte maneira, que tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. Peraí, a caneta falhou. Igual a zero. Tal que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. Os vínculos não holonômicos, eu não consigo escrevê-los nessa situação. Só um adendo aqui. Essa equação me indica que eu não posso encontrar essa partícula nem fora da superfície da esfera, nem dentro da esfera. No caso dos vínculos não holonômicos, eu vou usar como exemplo, vamos supor que eu tenho uma certa caixa cúbica, tal que dentro dela eu tenha confinado uma molécula de um gás. Então, como é que eu escrevo essa condição de vínculo? Eu só posso escrever ela, vamos supor que a caixa tem um lado A, da seguinte maneira. Tal que Z, o X está limitado entre o intervalo 0 e A, o Y também o está, e o Z também o está. Então eu não consigo escrever um vínculo não holonômico nessa notação aqui. Eu só consigo fazer essas considerações a respeito dele. Então, dito isso, agora nós vamos seguir com alguns exemplos da Lagrangiana. Eu também gostaria de discutir sobre a mecânica newtoniana, fazer comparações e mostrar como que a mecânica lagrangiana ela é muito mais geral do que a mecânica newtoniana. Então nós vamos fazer exemplos relacionados à relatividade, a referenciais não inerciais e vamos ver também algumas propriedades da Lagrangiana. Eu gostaria agora de retomar uma discussão que eu havia feito na parte de motivações sobre como a Lagrangiana ela é superior à mecânica newtoniana, ela é mais geral. Muitas vezes, quando a gente tem o primeiro contato com a mecânica lagrangiana, a gente tem uma tendência a achar de que ela só serve para mecânica clássica e, em outros casos, até que ela é simplesmente a energia cinética menos a energia potencial. Essa expressão aqui ela é útil e é válida em casos em que estamos na mecânica clássica, ou seja, a massa das partículas ela é bem maior do que a massa elementar das partículas elementares, e quando nós não estamos no regime relativístico, né? A velocidade da luz é bem maior que a velocidade da partícula que nós estamos estudando. Só que, na verdade, a maneira correta de utilizar a Lagrangiana é sim pelo princípio da minimação. Então, essa função lagrangiana daqui, ela não é necessariamente T menos V em todos os casos. Ela é só T menos V nesse ponto que eu especifiquei. Eu vou mostrar isso num exemplo a seguir, como é interessante essa propriedade da Lagrangiana em si. E é nesse aspecto que ela é superior à mecânica newtoniana. Então, nós temos que, na relatividade, a quantidade... Eu vou tomar um caso de relatividade restrita. O intervalo ela é definido como CdT ao quadrado menos dr ao quadrado. Então, eu vou tomar uma partícula livre em regime relativístico. Então, eu não vou poder usar essa expressão aqui para a Lagrangiana, e eu vou ter que encontrar uma Lagrangiana que me fornece as equações de movimento que são compatíveis com a relatividade. Então, eu vou tomar aqui a ação do sistema. Ela vai ser dada do alfa de 1.1 até 2 de ds. Então,
eu vou substituir o ds, né, na expressão. Alfa integral do ponto 1 até o ponto 2 de raiz quadrada de c ao quadrado. Opa, aqui tem um quadrado aqui. dt ao quadrado menos dr quadrado. Certo? Então agora eu vou manipular essa expressão. Eu vou deixar o c ao quadrado dt ao quadrado em evidência. Eu vou ter aqui assim igual a alfa. O c ele é uma... Quando eu deixar isso aqui em evidência, o c é uma constante, ele pode sair da integral. Ponto 1 até o ponto 2. Raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado dt. Isso aqui porque quando a gente vai tomar a expressão, isso aqui vira uma derivada da posição em relação ao tempo, é a própria velocidade. Então aqui é possível perceber, comparando essa expressão que nós temos aqui com a da Lagrangiana, nós percebemos que a função Lagrangiana ela é definida como αc 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a meio. Então agora percebemos que nós temos que determinar essa constante aqui. E aí, para fazer isso, a gente toma o limite clássico. Então, essa expressão aqui a gente pode utilizar a expansão binomial. Então, L vai ser aproximadamente αc vezes 1 menos 1 sobre 2 v quadrado sobre c ao quadrado. Isso aqui tem que ser dado no regime clássico, tem que dar a energia cinética da partícula, né? Nós estamos tomando o caso em que é uma partícula livre. Então, se a gente escolhe o alfa como sendo menos mc, eu vou chegar que a Lagrangiana vai ser menos mc ao quadrado mais meio de mv ao quadrado sobre 2. Então, esse termo aqui ele é constante, então somá-lo não vai fazer nenhuma diferença. Então, aqui realmente nós vamos obter o caso da Lagrangiana de uma partícula livre como mv ao quadrado. Então, agora, perceba que nós vamos ter que a Lagrangiana, para a partícula em regime relativístico, é menos de mc ao quadrado vezes a raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E como que nós podemos avaliar se essa é realmente a Lagrangiana adequada? Bom, o conceito de momento generalizado, ele pode ser escrito como PI é igual a del L del QI ponto. Então, se eu tomo o caso da derivada em relação à velocidade da Lagrangiana, ela vai ser simplesmente, eu vou colocar a expressão aqui já direta, que o momento P ele vai ser igual a mv sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Aqui eu tomei a derivada, certo? Então, a derivada aqui da raiz quadrada, ela vai virar um meio daqui, que vai cortar com esse termo aqui de v ao quadrado, que ele vai, quando eu vou aplicar a regra da cadeia, essa constante que vai cortar, eu vou obter justamente essa expressão daqui. Como a Lagrangiana ela não depende explicitamente do tempo, eu posso tomar que a energia vai ser P escalar V menos L. E isso vai me fornecer justamente igual a m v ao quadrado sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado mais m c ao quadrado, que é a nossa Lagrangiana com sinal trocado. Se eu deixo esse termo aqui em evidência,
eu vou conseguir obter a expressão da energia da partícula em regime relativístico como sendo mc ao quadrado pela raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, e a energia que a gente esperava obter para partícula livre em regime relativístico. Então percebam que só a lagrangiana, só com a abordagem lagrangiana, melhor dizendo, nós conseguimos obter equações que fogem do escopo da mecânica clássica. Então isso aqui eu não conseguiria obter com as equações de Newton, por exemplo. Então agora eu vou mostrar outras propriedades, outros exemplos da lagrangiana. Vou falar sobre referenciais não inerciais, e para depois finalmente deduzir as 3 expressões de Newton por meio da mecânica lagrangiana. Outro aspecto importante quando a gente está lidando com problemas de mecânica newtoniana é a escolha do referencial, se ele é um referencial inercial ou não inercial. Aqui na lagrangiana, nós vamos ver uma outra propriedade da mecânica lagrangiana. Ela se dá através da manifestação das equações de vínculo ou então da própria função lagrangiana do sistema. Então, nesse caso aqui, tem um carrinho com um pêndulo preso. Esse carrinho está sendo acelerado com aceleração constante e tem um observador num referencial não inercial. Aqui eu vou ter essa equação de vínculo da posição do carrinho. E eu vou ter a velocidade escrita dessa maneira. Então a posição x do pêndulo vai ser x mais L cosseno de θ. Posição y é igual a menos L sino de θ. E x ponto ele é igual a x ponto menos L sino de θ vezes θ ponto. E y ponto é igual a menos L. Opa, aqui é cosseno. Aqui é seno. Então a lagrangiana, ela é meio de m vezes x ponto quadrado mais y ponto quadrado menos mgy. E aqui eu vou obter a seguinte expressão para lagrangiana: m sobre 2 a ao quadrado t ao quadrado, já substituindo x ponto no caso, mais 2 atl cosseno de θ vezes θ ponto mais L quadrado θ ponto quadrado mais mgl cosseno de θ. Então, quando a gente vai aplicar a equação de Euler-Lagrange, a gente vai ter que del θ é igual a menos mat L seno θ vezes θ ponto menos mgl seno de θ, e dt de del θ ponto é igual a menos mal cosseno de θ mais matl seno de θ vezes θ ponto mais ml quadrado θ, 2 pontos. Então, substituindo esses valores aqui na equação de Euler-Lagrange, né, essa expressão menos essa expressão, eu vou chegar na seguinte equação de movimento, que θ 2 pontos mais g sobre L seno de θ mais a sobre L cosseno de θ igual a zero. E aqui cabe destacar que no caso da aceleração igual a zero, a gente tinha simplesmente a equação de oscilação do pêndulo. Então, nesse caso, é possível perceber que quando se tem um vínculo acelerado, ele age dinamicamente sobre o sistema. E agora eu vou fazer esse mesmo exemplo, só que partindo de um referencial ligado ao carrinho. Então, se agora nós considerarmos um referencial ligado ao carrinho, eu não vou ter mais aquela equação de vínculo. Em compensação, eu vou ter um termo associado à aceleração na energia potencial. Então, escrevendo
as coordenadas x e y do pêndulo e suas velocidades, eu vou ter as seguintes expressões. Então, agora, quem que é a lagrangiana? Ela vai ser meio de m, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. E agora os termos associados às energias potenciais. M menos mgy, que era o que a gente já tinha antes, só que agora menos a vezes x. Essa aqui associado ao referencial, à aceleração. Então, vou simplesmente substituir o x, o y e as derivadas temporais deles na lagrangiana, e eu vou obter a seguinte expressão: ml θ ponto ao quadrado sobre 2 mais mg L cosseno de θ menos MAL sino de θ. E agora, novamente, eu vou aplicar as equações de Euler-Lagrange. Então, del L del θ vai ficar sendo menos MGL sino de θ menos MAL cosseno de θ. E o dt de del L del θ ponto. Novamente, θ ponto é a coordenada generalizada, né? Isso vai ser importante porque nós vamos chegar na seguinte equação: θ dois pontos é igual a θ dois pontos mais g sobre L sino de θ mais a sobre L cosseno de θ. Isso daqui tem que ser igual a zero. Agora, se vocês estão lembrados, essa lagrangiana daqui, ela produziu a mesma equação de movimento da lagrangiana do exemplo anterior, que era m sobre 2 a t quadrado mais 2at L cosseno de θ vezes θ ponto mais L quadrado θ ponto quadrado mais mgl cosseno de θ. É possível perceber que essa lagrangiana, ela é diferente dessa. No entanto, elas são ditas equivalentes porque elas geram as mesmas equações de movimento, certo? Então, aqui é possível perceber que para as mesmas coordenadas generalizadas, nós vamos obter equações de movimento idênticas, tanto do sistema referencial associado ao carro acelerado, quanto ao associado a um observador inercial. Basta que, para isso, a gente encontre as equações de vínculo e adeque também a energia potencial do sistema. Então, essa é uma outra propriedade importante da lagrangiana equivalente. Elas são ditas equivalentes quando elas diferem por uma derivada temporal de uma função. E agora eu vou fazer um exemplo mais simples do que ele, mas que também tem um resultado físico muito importante, logo na sequência. Considerando agora o carrinho com uma velocidade constante e um observador fora do carrinho, nós temos a equação de vínculo: x é igual a ut, o x grande ponto é igual a u, posição x, coordenada x do pêndulo vai ser x mais L vezes seno de θ, a y vai ser igual a menos L cosseno de θ, e as velocidades y ponto e x ponto, elas vão ser dadas respectivamente por L seno de θ, θ ponto, e aqui o x ponto, mais L cosseno de θ, θ ponto. Lagrangiano do sistema, ela vai ser escrita da seguinte maneira: meio de m2, x ponto quadrado mais y ponto quadrado, menos mg y. Essa lagrangiana, quando eu vou substituir as variáveis, ela vai ser dada por meio de m, u ao quadrado,
mais 2UL cosseno de θ ponto, mais L quadrado θ ponto ao quadrado, mais MGL cosseno de θ. Então, agora nós vamos aplicar as equações de Euler-Lagrange. Nós vamos obter que del L del θ é igual a UL seno de θ ponto, menos MGL seno de θ, e aqui del L del θ ponto é igual a MU L cosseno de θ mais M L quadrado θ ponto, e a derivada total de del L del θ ponto, ela fica sendo igual a menos MU L seno de θ ponto mais ML quadrado θ 2 pontos. Consequentemente, quando a gente for aplicar a equação de Euler-Lagrange, nós vamos obter θ 2 pontos é igual a mais G sobre L seno de θ igual a zero. E agora eu vou fazer aqui bem rapidinho, como se o carrinho ele estivesse, como se o observador estivesse dentro do carrinho. Então aqui vai ficar L seno de θ, não tem mais vínculo, menos L cosseno de θ. Aqui x ponto é igual a L cosseno de θ ponto, y ponto é igual a L seno de θ ponto. E lagrangiano do sistema, ela vai ser M sobre 2 L quadrado θ ponto ao quadrado mais MGL cosseno de θ. Então, quando a gente aplicar a equação de Euler-Lagrange, ela vai nos dar menos MGL seno de θ, e aqui dt de del L del θ ponto, isso daqui vai ser igual a M L quadrado θ 2 pontos, e novamente nós vamos obter, porque as lagrangianas são equivalentes, nós vamos obter as mesmas equações de movimento. E aqui é uma manifestação do princípio de Galileu, que como os dois referenciais são inerciais, eles vão observar as mesmas equações de movimento. Então, agora eu vou passar para a parte final, que é deduzir as 3 leis de Newton a partir da Lagrangiana. Agora nós vamos chegar nessa parte final, que é de fato deduzir as 3 leis de Newton. Então, eu vou começar pela primeira lei. Eu vou supor que eu tenho 2 observadores que eles estão observando uma partícula em uma dimensão, e que a velocidade relativa entre esses observadores é definida como V igual a V' mais U. Consequentemente, eles estão sob um mesmo potencial, e isso implica que a lagrangiana vai ser 1/2 de m v ao quadrado mais energia potencial V grande. Isso daqui, substituindo na expressão, vai dar 1/2 de m v' ao quadrado mais 2v' u mais 1/2 de m u ao quadrado mais v. E agora esse termo daqui juntamente com esse termo daqui vai ser a lagrangiana de um dos observadores, que vai ser L', e eu vou sobrar esse termo aqui, 2v' u, mais esse termo aqui, que é uma constante. Uma constante.
Então, quando eu for aplicar o princípio da ação mínima, eu vou obter que a variação da ação dessa lagrangiana linha com a lagrangiana sem linha vai ser o mesmo. Então, o princípio da ação mínima vai me dar integral de T1 a T2 de du dx dt. E isso aqui vai ser simplesmente 2u delta x T2 menos x T1. Isso aqui tem que ser zero, porque o princípio de Hamilton ele exige que a posição nos extremos T2 e T1 sejam fixados em relação. Então, como nós vimos, essas lagrangianas são equivalentes e os observadores vão observar não vai haver distinção entre o movimento que o observador no referencial linha não vai ter diferença do movimento que o observador no referencial sem linha observa. Mas agora é muito comum se perguntar, mas a primeira lei de Newton, ela não está relacionada com um corpo que não sofre ação de forças, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme ou parado? Mas acontece que se a lei de Newton fosse simplesmente definida por isso, eu não precisaria da primeira lei de Newton, porque basta eu utilizar a segunda, que é F é igual a ma, e F é igual a m dv dt. Então, se a força aqui for zero, logicamente o momento vai se conservar e a partícula vai permanecer com o momento constante mv. Então, qual que é a sacada dessa primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, na forma como nós definimos ela aqui, ela está relacionada à definição do referencial inercial e ela está relacionada também a como os observadores vão medir o movimento de um sistema físico que eles estão estudando em referenciais inerciais. Bom, agora para a segunda lei de Newton, nós vamos aplicar diretamente a equação de Euler-Lagrange para um sistema de forças conservativas. Isso eu vou obter a seguinte lagrangiana, ela vai ser T menos V, e eu vou considerar um caso novamente unidimensional, mas se eu tiver mais, no caso tridimensional, que eu vou ter mais coordenadas generalizadas e eu vou ter a força agindo sobre cada uma das componentes. Então, eu vou ter que minha lagrangiana vai ser mx ponto ao quadrado sobre 2 menos 1v de x. E agora, quando eu for aplicar o princípio da ação mínima, como o x ponto vai ser uma coordenada generalizada, eu vou obter a seguinte expressão, né, que del x vai ser igual a menos del v del x, e que del x ponto vai ser igual a mx ponto. E se eu tomo a derivada total em relação a essa derivada parcial, eu vou ter que n é x2 pontos. Então, agora eu vou aplicar a equação de Euler-Lagrange, que é del x menos d dt de del x ponto. Isso aqui tem que ser zero. Consequentemente, eu vou obter que menos del v del x é igual a m x2 pontos. E como aqui eu estou num campo conservativo, a força vai ser o oposto do gradiente do potencial. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que a força só vai depender da componente x, né? E fx é igual a m x2 pontos. Essa daqui é a segunda lei de Newton da forma que nós conhecemos. Então agora, para finalizar, eu vou fazer a da terceira lei de Newton.
Bem, partindo para a última lei de Newton, a terceira lei, eu vou considerar um sistema composto de duas partículas, uma de massa m1 e outra de massa m2, e eu vou definir a lagrangiana da seguinte maneira. Ela vai ser um meio de mzão v quadrado mais um meio de mi v quadrado mais u de r, em que esse v grande daqui ele é a velocidade do centro de massa e aqui a velocidade relativa das partículas. O mzão vai ser a massa total, então m1 mais m2, e aqui a massa reduzida, que é o produto pela soma das massas. Então agora a gente pode perceber que vou tomar novamente o caso unidimensional. Então aqui a gente pode perceber que a lagrangiana ela não depende explicitamente de x. Então, quando eu for aplicar a equação de Euler-Lagrange, eu vou ter del L del x menos ddt del L del x ponto igual a zero. Mas como a lagrangiana não depende explicitamente de x, esse termo aqui vai ser nulo. Isso implica que o momento vai se conservar. Então, eu vou obter a seguinte expressão, que P vai ser igual a mv, certo? Que é o momento do sistema do centro de massa. Só que P ele é igual à soma do momento da partícula 1 mais a soma do momento da partícula 2. Então agora, se eu novamente eu tomo a derivada em relação ao tempo, como isso aqui, o momento é constante, eu vou ter que P ponto é igual a zero, mas tomando a derivada aqui, que P ponto é igual a P1 ponto mais P2 ponto. Então eu vou substituir essa expressão daqui aqui. Eu vou obter que P1 ponto mais P2 ponto é igual a zero. E aqui eu vou ter que P1 ponto é igual a menos P2 ponto. E como da segunda lei de Newton, F é igual a dp/dt, então aqui eu vou ter que a força que a partícula 1 exerce sobre a 2, ela é o oposto da partícula 2 exerce sobre a 1. E aqui está a consequência da homogeneidade do espaço, e define a segunda lei, que a força que há de interação de uma partícula com a outra, ela tem mesma direção, mesma direção, mesmo módulo, mas sentidos opostos. Que é o que a gente justamente obteve aqui a partir das equações de Euler-Lagrange, considerando que o momento total vai se conservar. Para finalizar, então, a gente realmente pôde ver as vantagens em utilizar a mecânica lagrangiana. Isso acho que ficou bem claro nos exemplos, que a gente usou basicamente a mesma ferramenta matemática, que foi o cálculo variacional, e o princípio de Hamilton para resolver problemas em referenciais inerciais, referenciais não inerciais e na relatividade. A gente também pôde ver que as leis de Newton elas estão contidas no formalismo lagrangiano, ficou demonstrada a primeira, a segunda e a terceira lei. E as referências que eu utilizei vão estar na descrição do vídeo. No mais, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.